Igreja, abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, livro da Revelação. É um texto conhecido pela igreja, né, irmãos? Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, quem encontrou diz amém. Versículo 14. Sétima carta escrita à igreja de Laodiceia, né? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Apocalipse, irmão, o livro da revelação, a qual Deus revela ao seu servo João. Quando João estava na ilha de Patmos, João foi preso por causa da palavra de Deus, por causa do amor a qual ele tinha e declarava ao Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Bíblia relata, irmão, que João ele foi arrebatado em espírito e ele estava ali, irmão, em um lugar a qual estava no meio de 7 castiçais, e de repente ele viu por detrás dele, irmão, alguém lhe tocando, e ele escutou uma voz como uma voz de muitas águas. E aí, irmão, quando ele olha para trás, ele vê o Cristo glorificado. Ele vê, irmão, Jesus Cristo, a qual agora se encontrava glorificado. Ele relata, irmão, que os seus pés eram como um latão reluzente tirado da fornalha. Ele estava cingido com o seu peito, irmão, ali, irmão, cingido com uma couraça ali de ouro. E João, ele contemplou, irmão, o seu rosto como o sol que brilha a meio-dia. E João, ele não conseguia ver aquela visão com clareza. E aí ele cai ali emudecido, cai prostrado. E ali ele começa a escutar a voz. E a voz falava para ele escrever as cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. E aí, irmão, nós estamos aqui diante da 7ª carta, escrita para a igreja de Laodiceia. E João, irmão, ele, diante de outras cartas, a qual ele começou a escrever, endereçando aos anjos das 7 igrejas, irmão, João, ele fala através das palavras do próprio Deus, do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, vendo, irmão, e lendo estas cartas, a gente vê, irmão, as situações, as decadências espirituais das igrejas. Ou seja, estas cartas, irmão, que estavam endereçadas às igrejas, são um retrato das igrejas de hoje, da época do século 21, da igreja atual. Nós sabemos, irmão, que não é diferente o que está acontecendo com as igrejas da época de hoje. Nós sabemos que estas igrejas, irmão, a qual eram igrejas
entendida como 7 igrejas da Ásia: a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, a igreja a qual nós acabamos de ler, Laodiceia, Filadélfia. Estas igrejas, irmão, nós sabemos que na época de hoje tem as mesmas características, as igrejas a qual nós estamos vendo diante dos nossos olhos, como as igrejas da Ásia, a qual João recebeu a revelação, trazendo as cartas para o anjo daquelas igrejas, Deus falando com o anjo daquelas igrejas. E uma das igrejas, irmão, a qual Deus fala fortemente ao anjo daquela igreja, irmão, chamava a igreja de Éfeso, uma igreja, irmão, a qual tinha perdido o primeiro amor, uma igreja, irmão, que tinha esfriado espiritualmente, não viviam mais o primeiro amor. E aí nós sabemos que uma igreja perde o primeiro amor no caminhar, ou seja, no decorrer da caminhada, esta igreja perde o primeiro amor. Se você for ler, existia uma igreja, irmão, que era o trono de Satanás. Que igreja era esta, pastor? A igreja de Pérgamo. Se você for ler, na carta está endereçada, e o endereço, irmão, é para a igreja de Pérgamo. E João, quando ele começa a escrever, Jesus, ele fala: escreve a igreja de Pérgamo. E aí fala, irmão, que aquela igreja era o trono de Satanás, porque eles estavam recebendo doutrina diferente da qual Jesus Cristo tinha deixado para os discípulos. Eles estavam recebendo, irmão, doutrina, irmão, dos nicolaítas. E aí, irmão, Deus, através do evangelista João, através de trazer as revelações para ele, irmão, dele ter sido arrebatado em espírito, Deus agora estava falando para ele, irmão, como é que estava a condição de cada igreja a qual as cartas chegavam. E João ali, irmão, escrevendo, e as cartas chegavam para o anjo da igreja. Agora imagina como é que não ficava a situação do anjo da igreja, irmão, quando lia aquelas cartas, sabendo que a sua igreja, irmão, era o trono de Satanás. A igreja de Éfeso, ali, irmão, que estava envolvida no primeiro amor, de repente perde o primeiro amor. E aí como é que o anjo da igreja de Pérgamo, irmão, vai ler uma carta, e está escrito ali naquela carta que aquela igreja agora estava sentado Satanás, que aquela igreja era o trono de Satanás. Como é que não ficava a situação do anjo daquela igreja, irmão, quando estava lendo aquela carta? Creio eu que ele ficava assustado, porque se fosse eu, irmão, como pastor desta igreja, e fosse, ou seja, se uma carta viesse endereçada para esta igreja, o próprio Jesus Cristo, através de algum evangelista, trazendo esta carta, irmão, creio eu que se eu abrisse ali aquela carta, e se eu lesse, e naquela carta estivesse dizendo que aquela igreja era o trono, esta igreja era o trono de Satanás, irmão, eu ia ficar assustado, eu não ia ficar sossegado, eu ia ficar assustado. E aí, irmão, eu ia lutar para que o trono de Satanás sacasse fora, ou seja, fosse retirado da igreja, e eu ia lutar com todas as forças. E como é que eu ia lutar com todas as forças? Eu ia começar, irmão, a trabalhar no lado espiritual das pessoas, porque nós sabemos, irmão, que a maior decadência nesses últimos dias que nós estamos vendo diante das nossas igrejas, irmão, são a decadência espiritual. As pessoas, irmão, infelizmente não têm mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. As pessoas, irmão, infelizmente não têm a sensibilidade, irmão, de estar ouvindo o Espírito Santo de Deus, nem sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Muitas igrejas que nós vemos agora na época de hoje, do século 21, nós sabemos que as pessoas, elas entram na igreja, irmão, e recebem estudo. Algumas pessoas, irmão, recebem ensinamentos, mas algumas pessoas, irmão, elas sabem, irmão, que existe um vazio dentro delas. E eu quero te dizer nesta noite, irmão, se o Espírito Santo de Deus não preencher este vazio, estudo não vai valer nada, ensinamento vai valer nada. Então tem muitas igrejas, irmão, que estão frias espiritualmente, que já perderam o primeiro amor. Ninguém consegue mais, irmão, adorar Jesus do jeito que adorava na outrora, antigamente. Ninguém consegue mais, irmão, servir a Deus como servia em outrora, antigamente. Agora as pessoas, irmão, só pensam em si. As pessoas são egoístas. As pessoas dizem assim: se eu sou crente, então é eu e Deus. A minha salvação está agora resguardada. As pessoas, irmão, agora, irmão, abre a boca e diz: a salvação é individual. Então se eu vou para o céu, glória a Deus e aleluia.
quem quiser ir para o inferno, vá para o inferno, mas eu vou para o céu. E as pessoas, irmão, se tornam egoístas, falando em salvação. E aí, irmão, estas pessoas, a qual um dia pregava nas praças, pregava nas ruas, pregava para o colega do trabalho, pregava no colégio, pregava para a vizinha, pregava para o vizinho, e não parava de falar de Jesus. De repente, irmão, espiritualmente estão frias, perderam o primeiro amor. Este era o retrato da igreja de Éfeso, e nesta época, irmão, não é diferente. Nós sabemos que os retratos da igreja, irmão, não é diferente do retrato das 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos, irmão, que na época dessa, nós vemos, irmão, diante dos nossos olhos, irmão, características das igrejas do tempo da Ásia antiga, a qual João, o evangelista, aquele que recebeu a revelação, aquele, irmão, que era cheio de Deus, cheio da presença de Deus, irmão, ele agora, irmão, é arrebatado em espírito, e quando ele chega lá no terceiro céu, Deus começa a revelar as coisas que estavam diante dos seus olhos. Aí, chegando na igreja de Laodiceia, irmão, eu lendo aqui estes versículos, eu fiquei aqui, irmão, perplexo, assustado do que Jesus achava da igreja de Laodiceia, do que Jesus dizia da igreja de Laodiceia. E a Bíblia relata: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. E João pegava a caneta e escrevia: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Imagina, irmão, Jesus falando isto para uma igreja. É pesado, irmão, é forte. Imagina o anjo da igreja abrindo a carta e começando a ler, achando que estava fazendo tudo certo, tudo correto. E aí, irmão, ele toma um susto, porque Jesus fala agora: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ou seja, desce do muro, está em cima do muro, nem és frio nem é quente. Tomara que seja frio ou quente. Ou seja, tomara que não viva uma vida de engano. Imagina o pastor da igreja lendo esta carta, achando que estava fazendo tudo correto, tudo direitinho. E agora ele se assombra, irmão, toma um susto, porque o próprio Jesus, através de ter dado a revelação para João, fala com aquela igreja. E aí, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus falando que vai vomitar uma igreja, irmão, da boca dele. E aí, irmão, em uma época dessa, entendido como século 21, será que você não conhece uma igreja a qual antes era a igreja de Laodiceia, lá no tempo da Ásia, ou seja, como característica, uma igreja como retrato? Será que você não conhece esta igreja, irmão? Que nem és frio e nem é quente, és morna. E Jesus vai dizer: vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Igrejas grandes, irmão, a qual os homens são ricos, são poderosos, andam de jatinho, os membros andam a pé, os membros passam por necessidade. E muitas das vezes estas igrejas, irmão, os pastores andam como poderosos, andam de jatinho, de avião. A igreja é de um mais alto nível, irmão. Essas cadeiras que estão aqui, perde é feio para elas, são cadeiras acolchoadas. Os crentes, irmão, vivem entrando dentro da igreja, e tem delas que até lojinha tem dentro das igrejas, irmão. Tem lojinha,
tem ar-condicionado. Pastor, mas aqui tem ar-condicionado. Mas aqui para o ar-condicionado gelar aqui, irmão, precisa de 3 ventiladores. Porque aqui, irmão, os 2 ar-condicionados que tem não suporta o tamanho, o espaço da igreja, irmão, não comporta, não traz realmente aquilo que é para trazer. Graças a Deus, porque é bom que tenha uma quinturazinha para os crentes entenderem, irmão, que aqui tem que ser quente. Crente tem que ser quente. É bom que você sinta mesmo esse calor. Quem sabe você sentindo esse calor, você vai querer até identificar se esse calor é um calor realmente do teu corpo, ou é o calor do Espírito Santo que está se aproximando de você. É a presença do Espírito Santo. E aí, irmão, estas igrejas, elas falam: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí o que é que Jesus fala para estas igrejas? E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, irmão, uma igreja que estava pobre, o povo cego, estavam também nu. Eram chamados de desgraçados e miseráveis. Porque a riqueza, irmão, não diz nada para Deus, irmão. A riqueza diz alguma coisa para os homens que estão aqui na terra. Deus, quando olha para esta igreja, irmão, Deus não olha para estas paredes. Deus não olha para as coisas. Deus não tem compromisso com carro, nem com avião, nem com casa. Deus não tem compromisso com coisa, irmão. Quem tem compromisso com coisa somos nós, que moramos aqui na terra, que precisamos de coisas. Nós precisamos de um carro, precisamos de uma casa, precisamos disso, daquilo no lado material. Mas Deus, irmão, não tem compromisso com coisas. Deus tem compromisso com pessoas. Deus não está olhando para as paredes, Deus não está olhando para este teto, porque Deus não habita, irmão, em templos feitos por mão de homem. Ou seja, Deus não habita nas paredes, Deus habita dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você sabia, irmã? Você sabia, irmão? Diga assim: eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então Deus habita dentro de nós. Deus tem compromisso com pessoas, não são com coisas. Por isso Deus falou para aquela igreja, irmão, que aquela igreja era miserável, desgraçada, era pobre e era nua. Tinha perdido as suas vestes, estava cega, porque ela disse: nada tenho e de nada tenho falta. Ou seja, de nada preciso e de nada tenho falta. Aí Jesus fala, irmão, para aquela igreja: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Aconselho que compre ouro provado no fogo. Quando se fala de ouro, irmão, fala de obras. E quando se fala de obra, irmão, fala de dons espirituais. Cada um de nós aqui tem um dom, irmão. Nós temos os dons espirituais. E qual é a tua obra diante de Deus? Quais são as nossas obras diante de Deus? A Bíblia diz, irmão, que a fé sem as obras é morta, e as obras sem a fé também é morta. Então tem que andar os dois juntos, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com as obras. Cadê as tuas obras? E mostra-me a tua fé. Cadê a tua fé? E mostra-me as tuas obras. Os dois têm que andar juntos, irmão, a fé e as obras.
Como se eu não tenho fé, irmão, como é que eu vou realizar alguma obra? Se eu não tenho fé, então como é que eu vou realizar alguma obra? Se eu realizo alguma obra, é por causa da minha fé. E se eu tenho fé, eu tenho um dom. E se eu tenho um dom, eu tenho obras. E eu vou mostrar obras a qual eu realizo sobre esta terra. Porque tudo que nós fazemos aqui sobre esta terra, irmão, fazemos por amor. Nós não fazemos para mostrar para homens. Nós não fazemos para se autopromover. Nós não fazemos, irmão, para enriquecer. Nós fazemos por causa do amor a qual nós temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa que Ele, irmão, nos tirou de um charco de lodo, do lamaçal do pecado a qual nós vivíamos. Nós estávamos prestes, irmão, para ir para a condenação. E nós fomos tirados da condenação. E hoje nós somos livres. E além de livre, nós somos salvos. Então o que nós temos que fazer com gratidão e com amor? Nós temos que realizar uma grande obra sobre esta terra. E nós vamos mostrar obras provadas pelo fogo. E que fogo é este, pastor? A perseguição, a tribulação, a angústia, a tristeza, o desânimo. Tudo isso, irmão, é o crente passando pelo fogo. E se nós estamos passando pelo fogo, nós temos que passar pelo fogo dando glória a Ele, louvor e adoração a Ele, porque tudo é para Ele e por Ele. Mas esta igreja, irmão, de Laodiceia estava pobre, estavam nus, eles estavam cegos. Por causa que agora eles estavam, irmão, olhando para aquilo que eles tinham, olhando para as suas riquezas, pelo poder, pelo status, por tudo aquilo que eles comandavam. E eles diziam: ricos somos e de nada temos falta. E aí, irmão, diante de uma época dessa, nós sabemos que tem igrejas assim. Tem ou não tem igreja? É a realidade, irmão. É a realidade. Tem igrejas, irmão, que fala isto. Ricos eles são e de nada eles têm falta. Uma vez eu estava conversando com um crente, irmão, e eu pensei: meu Deus, que crente materialista é este? E ele dizendo para mim: na minha igreja o som custou 15 mil reais. Na minha igreja a estrutura é imensa. Na minha igreja o pastor ganha 10 salários. Na minha igreja é assim. Tem ar-condicionado de alto nível, de alto padrão. As poltronas são acolchoadas. Os músicos são músicos a qual são pessoas a qual fazem aula de cântico, de vozes. E os músicos, eles têm um salário. Aí na minha igreja é assim. Começou a enfeitar a igreja todinha. Aí eu olhei para ele, eu disse: meu Deus, o irmão estava perdido. Eu não vi ele ainda falando da presença do Espírito Santo de Deus. Eu ainda não vi ele falando da manifestação do poder, da glória de Deus. O irmão só fala naquilo que a igreja dele tem. O meu pastor viaja de avião, vai para a Califórnia, Estados Unidos, e começou a falar. Eu, misericórdia. Eu nem vou falar da minha, porque senão ele vai sair de perto de mim e vai dizer: vixe, pastor, coitadinho de você. Você está pobre, a sua igreja é pobre. Aí eu ia dizer para ele: eu posso ser pobre de estrutura, mas lá na nossa igreja tem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu consigo sentir a presença de Deus. Eu tenho sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não adianta, irmão, ter tudo que o mundo oferece e ser igual uma lata seca. Bate, 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 só faz barulho, só faz zoada. É melhor, irmão, não ter o que o mundo oferece
e ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio da presença de Deus. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Já foi falado aqui, né, irmão? Naquele dia, nós vamos ver, irmão, quem é e quem não é. A gente vai ver, irmão, a diferença entre o santo e o profano. A Bíblia diz, irmão, que quem for sujo, suje-se mais. Quem for limpo, limpe-se mais. Então, cabe a nós a tomar a posição e ter a nossa escolha de ser limpo diante de Deus, ter as vestes brancas diante de Deus, ao invés de ser cego espiritualmente, a gente viver continuamente colocando colírio nos nossos olhos e conseguindo ver, irmão, em uma visão no mundo espiritual, através da fé, algo de sobrenatural acontecendo, porque o crente, ele é assim, irmão, o crente, ele vive pela fé, e se ele recuar, Deus não se comprar dele. Então já estou vendo pela fé alguma coisa acontecendo no mundo espiritual, Deus abrindo a porta, Deus quebrando grilhões, Deus despedaçando as correntes, Deus desmascarando o diabo, Deus dando vitória para crente. Já consigo ver pela fé no mundo espiritual alguma coisa acontecendo. Aí imagina, irmão, Jesus falando com esta igreja, e Jesus falando, dizendo: eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, irmão, estava batendo na porta desta igreja, querendo entrar. Jesus estava dizendo: deixa eu entrar, eu estou aqui. Mas esta igreja estava vivendo em uma época de decadência espiritual. Infelizmente, esta igreja, irmão, estava fria espiritualmente, não conseguiam mais sentir a presença de Deus, não conseguiam sentir mais a aproximação de Jesus entrando na igreja, não conseguiam ouvir os passos de Jesus. E aí as portas agora estavam fechadas, e esta igreja, irmão, estava lá com as portas fechadas por causa dos seus pecados, por causa que era uma igreja rica, que dizia que eles tinham tudo e de nada eles tinham falta, mas eles tinham perdido a maior riqueza, irmão, que era as obras, que era ter comprado, irmão, ouro provado no fogo, que era, irmão, para ser uma igreja a qual estivesse, irmão, com as vestes brancas e nitidamente conseguisse ver o mundo espiritual. Tem pessoas, irmão, que não conseguem, irmão, ver o mundo espiritual. As pessoas conseguem ver umas às outras, eu sempre falo isso aqui. As pessoas conseguem, irmão, ver as artimanhas do diabo, irmão, ver o diabo através das suas obras, roubando, matando, destruindo, até mesmo em abrir a televisão e começam a ver as notícias. E essas pessoas começam a ficar amedrontadas, ficarem assustadas, mas não conseguem entender, irmão, o que está acontecendo no mundo espiritual. Não conseguem entender, irmão, que existe um Deus, que Ele é Espírito. Enquanto nós estamos aqui, nós até achamos que a luta é desleal, mas a luta não é desleal, irmão, porque a Bíblia diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza.
Ele está cuidando de nós continuamente. Ele está nos guardando, está nos livrando do mal. Ele diz na sua palavra, irmão, que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. Ele fala que os anjos do Senhor, irmão, Ele vai dar ordem ao nosso respeito. E aí, como conseguir entender isto? É entendendo o mundo espiritual, irmão. É abrindo os olhos, é tendo visão nítida do que está acontecendo no mundo espiritual. É estar com as vestes brancas, puro diante de Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que sem santidade ninguém verá o Senhor. É se santificando a cada dia e a cada manhã, é se purificando. E aí nós conseguimos entender o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, irmão. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e não desceu para o coração do homem, irmão, as coisas que o olho não conseguiu ver, irmão, são as coisas que Deus preparou para nós. Aí nós conseguimos ver que existe um mundo espiritual, irmão, que existem ações malignas. Nós estamos aqui na igreja para adorar o único, aquele que é digno de louvor e de adoração. Aí eu pergunto, a porta está aberta para ele, igreja? Porque ele não precisa mais bater em uma porta, irmão, a qual, dentro da simbologia, era batendo numa porta de uma igreja. A porta que ele bate, irmão, no dia de hoje, é a porta dos nossos corações. Ele está batendo na porta, e ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele vai cear comigo. Ele está batendo na porta. Ele quer entrar no teu coração. A porta está aberta para ele entrar. O diabo, irmão, ele não pede licença para entrar. A notícia está lá na televisão e você está alimentando da notícia. Aí o diabo, irmão, ele escancara a porta, entra com tudo e ele diz, eu vou te matar, eu vou roubar, eu vou acabar com teu filho, eu vou acabar com a tua família. E o crente assustado, irmão, pega toda a informação do diabo e fica amedrontado sobre a sala, não consegue nem entender os desígnios de Deus. Aí o crente que é espiritual consegue entender os desígnios de Deus, sabe o que é que ele vai dizer? Está repreendido, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Aí vai se apegar nos salmos. Falei nesta noite, Salmo 91. Vai se apegar no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E aí o crente, irmão, já está cheio de Deus, se alimentando continuamente de Deus. Aí o crente vai conseguir, irmão, ouvir o diabo e ficar amedrontado? Não. Ele cheio de Deus, ele vai, irmão, desmascarar o diabo. Ele vai dizer, aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Eu pergunto, quem está contigo? Será que é Deus? Aí a Bíblia fala, irmão, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala com a igreja, irmão. O Espírito Santo fala com a igreja continuamente. O Espírito Santo está falando com você continuamente. Cabe a você, irmão, andar com as vestes brancas. Cabe a você andar com os olhos, irmão, nitidamente aberto. Se está cego,
Então o colírio está sendo derramado nesta noite. Este colírio vai abrir os teus olhos. Se não consegue entender os desígnios de Deus, irmão, fale com Deus. Diga para Deus: Senhor, eu não quero fazer parte de uma igreja a qual está em cima de um muro, uma igreja a qual é morna, ou é quente ou é frio. Tome uma decisão da sua vida. Eu já tomei. Eu quero ser crente quente. Agora, se você quer ser crente frio, você está no lugar errado, irmão, porque esta igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos dons espirituais, que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê no poder de Deus. As igrejas estão aí, irmão. São retratos das 7 igrejas da Ásia. Você tem como identificar, irmão. Eu já identifiquei a qual igreja, irmão, eu quero ficar para adorar o Senhor. Eu já identifiquei através desta palavra. Porque você sabe, irmão, que existe igreja que não crê nos dons espirituais. Que existe igrejas, irmão, a qual é como se ali você tivesse dentro de um shopping. É como se você estivesse, irmão, numa sala de cinema. Existe igreja, irmão, a qual você se senta nela e quando de repente, irmão, você tem que se levantar, porque ali parece que você está num clube. Aí você tem que entrar no ritmo do povo e tem que dançar junto com o povo. E sacode a camisa, e rebola a camisa, e sai a fumaça, e sai os gritos. E aí, irmão, nós temos como identificar, irmão, qual é a igreja de Laodiceia. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é Jesus para João. E Jesus disse: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Se não é frio e não é quente, é morna, vomitar-te-ei da minha boca. Imagina, irmão, você ouvir isto. Imagina se chega uma carta endereçada para esta igreja e de repente o pastor vai ler a carta e na carta está escrita: porque não és frio e não és quente, porque és morna, vomitar-te-ei da minha boca. O susto que eu ia tomar, irmão, lendo aquela carta, aí eu ia dizer: e o que é que eu tenho que fazer? E Jesus fala: arrepende-te, arrepende-te. Mas sabe o que eu ia fazer, irmão? Eu ia jogar as riquezas tudo fora. Eu ia dizer: Senhor, eu não quero ser rico para depois eu falar quem é o Senhor. E não quero ser pobre para que eu não venha a blasfemar do teu nome. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Duas coisas eu peço ao Senhor: eu não quero nem ser rico, para que eu não diga quem és tu, Senhor. Quem é o Senhor? Porque é assim que acontece, irmão. Tem crente que entra na igreja e ele pensa que Deus é o mordomo dele. Ele pensa que Deus é o gênio da lâmpada da mágica, que esfregou e pediu os pedidos dele, os desejos que ele tem. E aí, se Deus não entrega o que ele pede, irmão, porque é materialista, só pensa nas coisas desta terra, aí ele diz: tchau, Deus. E as pessoas, irmão,
estão vivendo a cada dia e a cada manhã com esta linha de pensamento. Porque o mundo não para, irmão. O mundo é materialista. O povo que vive nesta terra são materialistas. Eu quero que faça só um teste. Faz um tempo que você não foi lá no lugar onde você cresceu, né? O tempo da sua infância, a qual você conviveu com as pessoas lá. Agora apareça lá com um carrão. Você pensa que a pessoa vai olhar para você e vai dizer: olha aí a fulana, me deu um abraço. A primeira coisa que a pessoa vai fazer, irmão, é olhar para o seu carro. A pessoa vai olhar e vai dizer: eita, o carrão dela. E vai cutucar com os vizinhos: olha aí, enricaram, ele enricou, ela enricou. Olha o carro. As pessoas são materialistas, irmão. Só pensam em prata e ouro desta terra. Muitos vão perder os céus por causa da prata e do ouro, irmão, desta terra. Dos seus carros, das suas mansões, por causa dos seus dinheiros, dos seus negócios. Muitos vão perder os céus, irmão, por causa que são materialistas. E a Bíblia diz: buscar primeiramente estas coisas, estas coisas, as coisas desta terra, e depois o reino do céu. Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino do céu tem que ser prioridade sobre as nossas vidas. Prioridade. Aí, o que é que eu ia falar? Quando eu olhasse para a carta, eu ia dizer: Senhor, pois eu vou tirar toda a riqueza de perto de mim. Porque eu não quero ser rico para perguntar quem é o Senhor, esquecer do Senhor. E também nem quero ser pobre para depois ficar murmurando e blasfemando do teu nome. E depois querer até furtar para se alimentar. Eu quero viver conforme a porção acostumada a qual o Senhor me entrega na minha mesa. Porque eu quero ser rico da graça de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que foi que Davi falou para o Senhor, irmão, quando o Senhor ali agora, irmão, repreende a Davi por causa do seu pecado? Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e me renova. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo de Deus, irmão, ela não vai andar. Quantas igrejas se abriram, irmão, as pessoas abriram as igrejas e fecharam, irmão. Quantas igrejas? E vai perguntar o porquê que fechou. Se o Espírito Santo de Deus não estiver governando aquela igreja, irmão, o homem não tem o poder de governar. O homem pode até governar por algum tempo, por um espaço de tempo, mas ele vai se cansar. E ele vai dizer: realmente eu entendo que eu não tenho um chamado. Realmente eu estou sentindo que Deus não está neste lugar. Um dia, irmão, um empresário lá de onde eu morava, lá de Cascavel, foi abrir uma igreja. E o pensamento dele era esse: eu vou abrir a igreja porque eu não vou querer dar meu dízimo em igreja nenhuma. Então, se for para eu dar em alguma igreja, o dízimo vai ficar na própria igreja que eu vou abrir, para ela se manter com o próprio dízimo que eu vou dar. E aí, irmão, esse empresário queria tratar a igreja como se fosse a empresa dele. Era como se ele fosse o patrão e os irmãos fossem os funcionários. E os obreiros era como se fosse, irmão, ali o gerente dele, os funcionários dele. Aí um dia, irmão, esse pastor veio falar comigo com ignorância. Eu olhei para ele e disse assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Aqui não é a sua empresa, aqui é uma igreja.
Você é patrão lá na sua empresa. Aqui você tem que ser o pastor. Então, se você acha que aqui é uma empresa e que você tem que agir como patrão, tratar as ovelhas como funcionário, você está totalmente errado e você já começou errado. E esta igreja, irmão, não subsistiu, fechou. Porque não adianta, irmão, abrir igreja sem ter o chamado de Deus, abrir igreja sem Deus estar no lugar, dar continuidade em uma obra, irmão, que não é nossa, a obra é de Deus, e quem vai se responsabilizar em cuidar é Deus, quem vai guiar é Deus, quem vai nos direcionar é Deus. A presença do Espírito Santo, ela vai ter continuidade, irmão, constantemente na igreja. E a igreja vai prevalecer, irmão. E a igreja vai vencer. E as tribulações, as dificuldades, irmão, vão cair por terra. E o dono da igreja vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Aí você fica dizendo: Deus, e aí, Deus? E agora? O que é que eu vou fazer com o meu filho? Deus está trabalhando. O que é que eu vou fazer com a minha nora? Deus está trabalhando. O que é que eu vou fazer na minha casa? Deus está trabalhando. Se você tem a presença do Espírito Santo de Deus, se Deus está contigo, deixa Deus trabalhar. Fica de pé que eu quero encerrar. Então não seja morno, seja quente ou seja frio. Eu vou te dar um conselho: desça do muro, sai de cima do muro e seja crente quente. Seja crente quente. A Joelha estava dizendo assim para mim: Tarcísio, será que fizeram macumba? Eu disse assim: como é que é, Joelha? Tu ainda está nessa? Não, por causa que tu ainda está nessa, Joelha. Se o crente é crente quente, macumba não pega em crente. Agora, se o crente só vive, irmão, como um desavisado, só vive como enganado, enganando a si mesmo, enganando os outros, com marmota, abrindo as brechas, aí o diabo vem, irmão. Aí a macumba pega. Aí por isso tem crente, irmão, que chega aqui pesado. Tem crente, irmão, que nem consegue dar um glória a Deus. Tem crente, irmão, que quando de repente nós estamos orando, passa mal. Por quê? Porque abriu a brecha, irmão. Deixou brecha e o diabo entrou. Aí vem seta maligna, vem dado inflamado, irmão. Aí vem macumba, vem despacho. Por quê? Porque é crente, irmão, que ainda está em cima do muro. Desça do muro. Seja crente quente. Seja cheio. Seja cheio. Pastor, precisa de grito. Precisa. Esta igreja é uma igreja pentecostal. Seja cheio. Deixa de dar brecha. Deixa de abrir o espaço para o diabo entrar. Quem manda na tua casa é Jesus. Quem manda nesta igreja é Jesus. Não deixe a sua casa virar o trono de Satanás. Não deixa. Bota o diabo para embora da sua casa. Desarma a rede dele. Um dia eu desci de um monte lá em Cascavel, irmão, 3 horas da manhã. Aí eu vi o diabo se balançando na rede, irmão. Se balançando, um demônio se balançando na rede. Aí eu olhei, eu tomei um susto quando eu vi aquele demônio pra lá e pra cá e rindo, ó. Aí a pobre da minha mãe, irmão, estava doente, enferma, não conseguia sair da rede, não conseguia sair daquela rede. Aí a minha mãe, doente, muito doente, não conseguia nem ir para a igreja. E ela me perguntando: Tarcísio, eu não sei o que é que eu tenho. Eu acho que é algo no mundo espiritual. E nós orávamos e nada acontecia. Aí eu dizia: mãe, eu vou orar no monte. Aí um dia eu desci do monte, 3 horas da manhã eu cheguei em casa. Aí quando eu abri a porta, irmão, a rede se balançando e um demônio se balançando na rede, irmão. E rindo, olhando para mim e rindo. E a minha mãe tinha ido no banheiro.
Aí lá vinha a pobre da mãe, toda se arrastando, toda quebrada, doente. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu desarmei a rede. Aí a mãe, bala, tá, se tu desarmou a rede. Eu, mãe, de onde veio essa rede? Aí a mãe disse, foi a fulana que me deu. Eu, mãe, a mãe recebeu a rede da fulana. Foi ela que me deu. Não, mãe, faça isso não. Aí eu disse, ó, vou tocar fogo. Não, não toque fogo na rede não. Eu disse, mãe, o certo é tocar fogo. Eu vi um demônio na rede aí se balançando e rindo. O espírito da enfermidade. E aí ela disse, não, pois eu não vou me deitar nela não. Joga lá no quintal. Eu peguei a rede, joguei lá no quintal, irmão. E a mãe foi para a cama. Quando foi no outro dia, a minha mãe acordou boazinha. Aí ela disse, Tarcísio, eu não acredito. A febre foi embora, a tristeza foi embora, o desânimo foi embora. Tarcísio, eu não acredito. O negócio estava naquela rede. Quem tem sensibilidade, irmão, de sentir a presença do demônio, quem consegue ter visão no mundo espiritual, irmão, consegue discernir as artimanhas do diabo, irmão. Então não deixe o diabo, irmão, fazer lá da sua casa o trono dele. Fala com Deus e diga para Deus, Senhor, eu sei que eu sou crente, sou falho, sou pecador, mas eu sou pentecostal, eu tenho dons espirituais. Senhor, me mostra o que está acontecendo aqui nesta casa. E Deus vai mostrar, irmão. E Deus vai mostrar. E aquele demônio vai cair, aquele demônio vai sair daquela casa. E Deus vai dar vitória.